quarta-feira de manhã, Wimbledon Common, sudoeste de Londres. O tipo de lugar onde nada acontece. Só cachorro correndo atrás de bola, mãe empurrando carrinho de bebê entre as árvores. Rachel Nickel tinha 23 anos. Está ali com um filho, Alex, de 2 anos, e a cadela da família, Molly. É dia 15 de julho de 1992, pouco depois das 10 da manhã. 20 minutos depois, um homem qualquer andando pelo mesmo caminho vai encontrar uma criança de 2 anos sozinha, no meio do mato, agarrada ao corpo da própria mãe, coberto de sangue que não é dele. Rachel foi esfaqueada 49 vezes. Um dos golpes foi tão violento que quase separou a cabeça do seu corpo. Você pode até ter visto alguma reportagem sobre este caso nas últimas semanas. Não faltou produção nova sobre ele, mas eu duvido que você tenha visto sido contado assim, como a história de um sistema que teve o assassino verdadeiro na mão, não uma vez, mas pelo menos 3 vezes antes de finalmente prendê-lo, e que entre uma chance perdida e outra, deixou um homem inocente pagar por um crime que não cometeu, enquanto o culpado real ia atacar de novo. Sejam bem-vindos ao Documento Aberto. O caso que eu vou contar hoje tem o nome de código real: Operação Edsel, uma armadilha que a polícia britânica montou contra um homem inocente. Tem um psicólogo forense cujos métodos mudariam para sempre a justiça inglesa aceita como prova. E tem um segundo crime quase esquecido pelas versões mais recentes dessa história, que só aconteceu porque 2 equipes de investigação se recusaram a conversar entre si. E se você já é um agente do documento, sabe como isso funciona. Eu não venho aqui te dar minha opinião. Venho te mostrar o que está no papel, datas, laudos, sentenças. Deixar você tirar suas próprias conclusões. E só um pedido antes de continuar: se inscreve no canal. Sem isso, o algoritmo simplesmente esconde esse tipo de investigação de quem precisa ver. Antes de ser um caso criminal, Rachel Nickel era só uma pessoa tentando dar conta de sua vida. Modelo em início de carreira. Morava em Balham, no sul de Londres, com o companheiro André Hanscombe e o filho dos dois, Alexander. Todo mundo chamava de Alex. Tinha um cachorro, uma Golden mestiça chamada Molly, e uma rotina simples: passeios matinais em Wimbledon Common, parque enorme perto da casa onde metade do bairro levava os cães para correr. Não tinha nada de excepcional nisso, era exatamente o tipo de manhã comum que ninguém lembra de ter vivido, até que alguém tira ela de você. Naquele dia, um homem surgiu do nada, jogou Alex no chão, atacou Rachel sexualmente e a esfaqueou até a morte. Tudo em poucos minutos, em plena luz do dia, num parque cheio de gente, a poucos metros de distância. Alex não se feriu fisicamente, ficou ali sozinho, ao lado do corpo da mãe, até alguém passar e encontrar os dois. 32 homens seriam interrogados nas semanas seguintes. Um jornal chamaria aquilo do maior crime que chocou a Inglaterra. A pressão para prender alguém, qualquer um, ia se tornar tão grande que a polícia decidiu tomar um atalho que nenhum manual de investigação jamais recomendaria. Sem testemunhas e com evidências forense limitada, a polícia tomou uma decisão que na época parecia moderna e científica: chamar um psicólogo criminal para desenhar o perfil do assassino. O nome dele era Paul Britton. Ele já tinha ajudado a polícia britânica em outros casos e tinha a reputação de conseguir enxergar, a partir da cena de um crime, o tipo de pessoa capaz de cometê-lo. Isso não era exatamente uma ciência com regras fixas. Era, em boa parte, interpretação treinada. Em 1992, praticamente ninguém em uma sala de investigação ia questionar isso em voz alta. A polícia registrou um retrato e uma descrição de comportamento. Ligações começaram a chegar. O nome se repetia: Colin Stagg. 29 anos, desempregado, morador de Roehampton, ali pertinho. Um homem que todo mundo conhecia de vista porque passeava com o cachorro no mesmo parque, quase todos os dias. Ele batia com parte do perfil que Britton tinha desenhado. Tinha uma condenação anterior por exibicionismo, sem relação com o homicídio. Mas o tipo de detalhe que, numa sala sob pressão,
vira munição, e quando revistaram o apartamento dele, encontraram símbolos pagões pintados no chão e imagens de estética sombria na parede. Nada ilegal, nada que provasse coisa alguma, mas o suficiente para o investigador dizer, décadas depois em entrevista, que aquilo certamente indicava que não se tratava de uma pessoa comum. O problema é, não ser uma pessoa comum não é prova de assassinato, e não havia absolutamente nenhuma evidência forense ligando Colin Stagg à cena do crime. Então a polícia decidiu criar a prova. O nome do plano era Operação Edsel, uma policial disfarçada usando o nome falso de Lizzie James. Foi instruída a se aproximar de Colin Stagg, fingindo ser amiga de uma mulher que ele conhecera por um anúncio de jornal. Ao longo de 5 meses, ela trocou cartas com ele, falou ao telefone e marcou encontros, sempre alimentando aos poucos a ideia de um romance. Tudo desenhado com orientação direta de Paul Britton. Se Stagg tivesse cometido o crime, achavam eles, revelaria isso através de fantasias sexuais violentas ao tentar impressionar a mulher por quem estava se apaixonando. Stagg, sexualmente inexperiente e evidentemente carente de atenção, jogou junto. Escreveu cartas com fantasias inventadas, na versão dele, só para não perder contato com a mulher. A polícia leu aquilo como confirmação. Ficamos muito animados com os primeiros elementos sexuais que vieram de Colin Stagg. Britton reconheceria depois. Sentiram que finalmente tinham motivo para acreditar que não tinham perdido tempo. Existe uma gravação de um dos encontros. Nela, a policial disfarçada diz que só conseguiria se envolver com um homem capaz de machucar pessoas. Stagg responde que não é capaz disso. Ela insiste, praticamente entregando a resposta que precisava ouvir. Se ele tivesse cometido o assassinato em Embledon Common, tudo ficaria bem entre os dois. Ele nega, de novo, confuso, visivelmente desesperado para não perder aquele contato, mas nega. Mesmo assim, foi preso e formalmente acusado em agosto de 1993, mais de um ano depois do crime, sob a alegação de que ele teria descrito detalhes da cena que só o assassino saberia. Ficaria 13 meses na cadeia esperando o julgamento. Só que enquanto Colin Stagg escrevia cartas de amor fictício para uma policial disfarçada, o homem que realmente tinha matado Rachel Nickel já passava havia anos, deixando um rastro de avisos ignorados. Volte comigo 3 anos. Outubro de 1989. A mãe de um homem chamado Robert Knepper tinha ligado para a polícia. Ela disse que o próprio filho confessou a ela ter estuprado uma mulher perto de Plumstead Common, na zona sul de Londres. A polícia checa os registros. Não encontra nenhuma ocorrência que bata exatamente com o relato e arquiva a ligação sem investigar mais a fundo. O que a polícia não sabia, ou não quis verificar direito, é que, semanas antes, uma mulher de 31 anos tinha sido estuprada, sob a mira de uma faca, dentro da própria casa, na frente dos filhos, numa rua que dava exatamente para aquele mesmo bosque. A mãe de Knepper, ao saber décadas depois que o filho tinha seguido matando, diria ao jornal: "Eu disse a eles que meu filho tinha estuprado uma mulher e me disseram que não tinha havido nenhum estupro, que ele devia ter inventado." Knepper continuou livre e continuou atacando. Ele é hoje apontado como o autor da maior parte, possivelmente todos, dos crimes atribuídos ao chamado estupro de Green Chain, uma sequência de ataques ao longo de uma trilha de caminhada do sudoeste de Londres, entre o fim dos anos 80 e 1994. As estimativas variam de pouco mais de 70 a mais de 100 ocorrências, porque parte das vítimas nunca teve o caso formalmente fechado, nem sempre soube, até anos depois, que fazia parte da mesma sequência. Robert Knepper nasceu em fevereiro de 1966, em Erith, e cresceu em Ablewood, na mesma região. A infância dele não foi gentil. Pai violento, mãe agredida na frente dos filhos, divórcio 9 anos depois, passagem por lares adotivos e anos de acompanhamento psiquiátrico. Aos 12, segundo relatos da própria família, foi usado sexualmente por um conhecido durante um acampamento. Depois disso, ele mudou. Ficou mais isolado, mais agressivo com os irmãos. Anos depois, seria diagnosticado com esquizofrenia paranoide e Asperger. Nada disso justifica o que ele fez.
mas explica por que várias pessoas ao redor dele, ao longo de anos, sentiriam que algo profundamente errado e mesmo assim ninguém conectou os pontos a tempo. Em algum momento em 1992, a polícia efetivamente chegou a interrogar Napier como possível suspeito dos ataques em Green Chain e o eliminou. O motivo? O estuprador tinha sido descrito por uma testemunha como tendo 1,70 m. Napier media 1,88 m. Só que haviam relatos conflitantes sobre a altura real do agressor, e Napier caminhava curvado, o que alterava a impressão de estatura de quem olhava para ele rapidamente, de longe sob estresse. Ele foi riscado de uma lista de suspeitos por causa de 13 centímetros de diferença, numa descrição que já era ela mesma contestada. Em outubro de 1992, 3 meses depois de matar Rachel Nickel, embora ninguém na sala soubesse disso ainda, Robert Napier foi preso, não por homicídio, por perseguir uma funcionária civil da própria delegacia de Plumstead. Ao revistar o apartamento dele, os policiais encontraram uma pistola calibre 22, 2 facas, uma besta, munição, mapas da região com marcações, um diário com anotações perturbadoras e anotações detalhadas sobre como imobilizar uma pessoa. Um psiquiatra avaliou Napier na ocasião e escreveu, em um relatório oficial, que ele representava, nas palavras exatas do laudo, sem dúvida, uma ameaça imediata a si mesmo e ao público. Robert Napier foi condenado só pelas armas. Recebeu 8 semanas de prisão. Ninguém aprofundou a investigação sobre o resto do que tinha sido encontrado naquele apartamento. 14 meses depois, ele mataria de novo, e dessa vez levaria junto uma criança. Novembro de 1993. Enquanto Colin Stagg seguia trancado numa cela por um crime que não cometeu, a menos de 10 quilômetros dali, em Plumstead, Robert Napier invadiu a casa de Samantha Bissett. Samantha tinha 27 anos. Foi morta a facadas dentro do próprio apartamento. A filha dela, Jasmine, tinha 4 anos. Não teve chance nenhuma. Não existe forma de amenizar o que aconteceu naquela casa. Existe sim uma pergunta que vale a pena carregar até o fim deste vídeo. Será que essa segunda tragédia era mesmo inevitável? Ou será que já tinha sido evitável havia anos, em pelo menos 3 momentos diferentes? Aqui está a parte que quase nenhuma cobertura recente conta com o peso que ela merece. Os detetives que investigavam o assassinato de Samantha e Jasmine perceberam quase de imediato semelhanças gritantes com o crime cometido contra Rachel Nickel. Marcaram uma reunião com a equipe que cuidava do caso de Rachel Nickel para apresentar essa teoria. Foram rejeitados com hostilidade, segundo os próprios registros do caso. A equipe de Nickel já tinha Colin Stagg sob custódia havia meses. Já tinham parado de procurar qualquer outro nome, reconhecer que o verdadeiro assassino podia estar solto, cometendo um segundo crime enquanto o suposto culpado apodrecia numa cela. Significaria admitir que toda a operação contra Stagg tinha sido, desde o início, uma aposta errada. Ninguém quis admitir isso. Não naquele momento. O detetive que acabaria prendendo Napier pelo caso de Bissett também notou a semelhança e sugeriu ele mesmo que Napier fosse investigado como possível autor do crime contra Nickel. Levaria ainda anos para que alguém desse ouvidos a essa sugestão. Setembro de 1994. O caso contra Colin Stagg finalmente chega a Old Bailey, principal tribunal criminal de Londres. O juiz Sir Harry Ognall analisa como a chamada evidência foi obtida e não poupa palavras. Classifica a conduta da policial como zelo excessivo e descreve a operação como, nas palavras dele, conduta enganosa da pior espécie. Toda a evidência obtida pela operação Edsel é declarada inadmissível. Sem mais nada para apresentar, a acusação retira o caso. Stagg é absolvido ali mesmo, na sala. 13 meses de prisão, nenhuma prova real, do início ao fim. E ainda assim, a absolvição não encerrou nada para ele. O detetive principal do caso, Keith Pedder, continuaria anos depois, inclusive em entrevista de televisão, defendendo publicamente a tese de que Stagg era culpado. Mesmo depois de tudo, Pedder se aposentou pouco tempo depois do colapso do julgamento, sem nunca recuar dessa posição.
Stagg viveria a década seguinte sob suspeita pública. Gente gritando culpado atrás dele na rua, jornais que nunca deixaram o nome dele em paz. Ele tinha sido tecnicamente declarado inocente, mas para boa parte da Inglaterra continuava sendo aquele homem do caso Níquel. Impressões digitais e uma marca de calçado finalmente ligaram Robert Napier. Ele foi preso em 1992, assumiu os homicídios sob o argumento de responsabilidade diminuída por conta do quadro psiquiátrico, junto com outros ataques da série Green Chain. Foi internado no Hospital Broadmoor, unidade psiquiátrica de segurança máxima, mas o nome de Robert Napier ainda não tinha sido oficialmente associado ao assassinato de Rachel Nichols, e isso ainda levaria 13 anos. A partir do início dos anos 2000, o caso Rachel Nichols foi reaberto silenciosamente. Novas técnicas de análise de DNA muito mais sensíveis do que qualquer coisa disponível em 1992 permitiriam reexaminar vestígios biológicos preservados na cena original. O processo não foi instantâneo, levou anos de trabalho forense cuidadoso até que o material coletado no corpo de Rachel pudesse ser comparado com segurança científica ao perfil genético de Robert Napier, o mesmo homem que 12 anos antes tinha sido descartado de uma lista de suspeitos por uma diferença de 13 centímetros numa descrição contestada. Em janeiro de 2008, Napier se declarou inocente da acusação de assassinato. 11 meses depois, em dezembro, mudou a estratégia. Se declarou culpado de homicídio por responsabilidade diminuída, reconhecendo o ato, mas sob o argumento de que o transtorno psiquiátrico dele reduzia a capacidade de responder plenamente por isso perante a lei. O juiz responsável por essa audiência foi direto ao se dirigir a ele. Você é, sob qualquer ponto de vista, um homem muito perigoso. Napier foi mantido em detenção por tempo indeterminado no Hospital Broadmoor, onde já estava internado desde 1995. 16 anos depois do crime, o nome certo finalmente foi registrado ao lado do de Rachel Nichols. Depois da confissão de Napier, a polícia finalmente pediu desculpas a Colin Stagg. O Estado britânico indenizou ele em 706 mil libras em 2008, corrigindo pela inflação. Isso equivale hoje a mais de 1.100.000 libras, algo em torno de 7 milhões de reais na cotação atual. Nenhum valor desfaz 13 meses de prisão por um crime que ele nunca cometeu. Nenhuma década inteira vivendo sob o peso da suspeita pública. Mas a parte mais dura dessa história não é sobre o dinheiro que Stagg recebeu, é sobre quem nunca pagou por nada. A Comissão Independente de Reclamações contra a Polícia, o órgão britânico responsável por investigar falhas policiais, analisou como Napier tinha sido tratado ao longo de todos aqueles anos. A conclusão foi dura. A polícia falhou em investigar adequadamente múltiplos avisos sobre ele, incluindo a ligação da própria mãe em 1989. A responsável pela comissão declarou publicamente que sem esses erros, Robert Napier poderia ter sido tirado das ruas antes de matar Nichols e antes de matar Samantha e Jasmine Bissett, e antes que dezenas de outras mulheres sofressem ataques da parte dele. Nenhum policial envolvido foi disciplinado. A maioria já tinha se aposentado. Um detetive sênior, central nas decisões da época, já tinha morrido. Nenhuma ação criminal foi sequer considerada contra qualquer um deles. Paul Britton, o psicólogo que desenhou o perfil e ajudou a arquitetar a Operação Edsel, também enfrentou uma espécie de julgamento à parte, uma queixa formal apresentada à sociedade britânica, responsável por regular a profissão, questionando a ética dele em toda a armadilha contra Stagg. Anos depois, o processo foi simplesmente encerrado, não porque ele tinha sido inocentado no mérito do que fez, mas porque o prazo formal para abrir aquele tipo de queixa já tinha sido vencido. O sistema errou, documentou o próprio erro por escrito, em relatório oficial, e fechou o processo sem que uma única pessoa respondesse por isso. Robert Napier segue internado no Hospital Broadmoor até hoje. O diagnóstico de esquizofrenia, paranoia combinando com Asperger, foi descrito por quem acompanhou o caso de perto como uma mistura particularmente perigosa. A polícia chegou a considerar interrogá-lo sobre outros 3 homicídios não solucionados no mesmo período.
Até hoje, ninguém sabe ao certo quantas vítimas essa história realmente teve. Colin Stagg nunca conseguiu reconstruir uma vida totalmente normal. Anos de suspeita pública deixaram as marcas que indenização nenhuma resolve. Ele mesmo falaria, anos depois, sobre a paranoia e autoestima destruída como sequelas diretas do que viveu. Passou por períodos de estabilidade financeira e pessoal na década seguinte à indenização. Hoje vive de forma mais reservada, longe dos holofotes. André Hanscombe, companheiro de Rachel, deixou a Inglaterra com Alex. Poucos meses depois do crime, foram para a França, depois para a Espanha, tentando escapar de uma imprensa que não largava o filho de 2 anos nem por um segundo. Anos depois, ele escreveria sobre aquele período. Disse em entrevista que soube que Rachel estava morta antes mesmo de qualquer policial confirmar, pelo simples fato de um agente ter atendido o telefone da própria casa. Alex cresceu, virou um adulto e escreveu seu próprio livro sobre sobreviver a tudo isso. Numa entrevista anos depois, disse algo que resume melhor do que qualquer conclusão que eu poderia escrever, que não sentiu nada ao ver pela primeira vez a foto do homem que matou a mãe dele, porque já tinha perdoado esse homem muito antes de sequer saber o nome dele. Talvez esta seja a única forma de justiça que essa história realmente conseguiu entregar. Não veio do tribunal, não veio da indenização, veio de uma criança que cresceu e decidiu sozinha não deixar que o ódio fosse a última palavra. Links importantes no comentário fixado. Agora, nós fechamos este documento.